Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, dia 10 de janeiro. A contar de hoje, estamos a 12 dias da abertura oficial do Campeonato Gaúcho, ou seja, menos de 2 semanas para a bola rolar para o nosso Gauchão 2025, que na verdade, nesta temporada, depois a gente vai discutir bastante por aqui, não será, evidentemente um campeonato, mas um torneio, porque são poucas datas, em função do calendário da FIFA, e a disputa será muito maior, com brigas na parte de cima, na parte do meio, e também para quem vai querer fugir da parte de baixo e não disputar lá, aquele torneio do descenso que voltou, nesta temporada com a nova fórmula da Federação Gaúcha de Futebol. Nosso Dois Toques vai debater bastante ao início da temporada, dos trabalhos, as expectativas da dupla Grenal, também a movimentação do futebol do interior, torneios de base e muitos outros assuntos que porventura forem surgindo aqui no programa. Você pode nos acompanhar na Masper TV para todo o Brasil, no canal 575 da Parabólica e, claro, também a Masper TV, através dos canais 20 e 520 da Claro Net para todo o estado do Rio Grande do Sul e pelas redes sociais, Você nos acompanha para o mundo, também nas redes sociais do nosso Cadu, que hoje está no Litoral Norte, retoma aí as suas atividades na segunda-feira, está nos acompanhando. Um grande abraço aí para o Cadu. Nosso Dois Toques para a Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal. Também para a GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Esta instituição genuinamente gaúcha com 111 anos. E também para o grupo Aspecir, que atua no ramo de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador master do Esporte Clube São José. Por falar do São José, a exemplo do Grêmio, do Internacional e do Juventude, está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo e vai ter uma pedreira aí na próxima etapa, que será o Santos, já adversário definido do São José. São José que está disputando paralelamente também o torneio de Santiago, onde inclusive esta manhã venceu o Pinheiros Dutra de Taquari, lidera já com 6 pontos, já havia vencido o Palmeiras na estreia e hoje venceu a equipe do Pinheiros de Taquari, também disputando o torneio de Santiago, esse que está, claro, na liderança, e o EFIPAM de Alegrete. São José que oficializou na manhã de hoje a contratação do Jonathan Varela, aquele mesmo, ex-Grêmio, mais o reforço do São José para a disputa do Gauchão 2025. Os times aí realizando preparativos, jogos treino, amistosos, enfim, para a bola rolar. E a gente vai depois mostrar aí a tabela da primeira rodada e falar um pouco aí do que vai ser o nosso Gauchão. Muito bem, dito isto, vamos apresentar aí os nossos debatedores, Na verdade, é um bate-bola, um debate descontraído, tranquilo, com a sua participação pelas redes sociais, e a gente vai junto aí até às 9h30. Na câmera aberta, aí você está vendo o pessoal que está conosco aqui. Começo aqui à minha direita, pela primeira vez conosco aqui, o nosso amigo, professor Heleno Quadros, nada mais, nada menos que irmão, do Regis, ex-internacional. O Heleno também esteve no Internacional, no São José, depois vai falar um pouco da história dele. Atuou no futebol do exterior também, esteve no Rio de Janeiro. O Regis que já está há bastante tempo morando lá nos Estados Unidos. Tudo bem, Heleno? Prazer em tê-lo conosco aqui, que seja a primeira de muitas vezes. Boa noite, Fiorim. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite aos amigos da mesa também. Sempre é ter um prazer poder estar no Dois Toques, um programa que todo mundo aqui no Rio Grande do Sul vê e também no Brasil. Importante estar aqui com todo mundo e a gente vai falar um pouco aí da nossa carreira aí. Muito bem. Professor Heleno, Sim, hoje sim, Sou fisioterapeuta e quiropraxista. Depois de quanto tempo de bola rolando? Pô, cara, eu vou te dizer, eu joguei acho que de escolinha, dos 13 até os... Foi 14 anos na carreira de futebol profissional praticamente, desde escolinha até o profissional, onde tive passagens aqui pela dupla Grenal, até tinha comentado contigo. E aí depois andei pelo mundo afora, aí rodei bastante também o interior do estado aí, joguei para fora do Brasil.
Mas graças a Deus, Deus abençoou de uma outra forma e a gente está bem. Muito bem. E claro, teve que passar, tem que fazer aquela passagem pelo São José, né? Que é, como diz o Cadu aí, tem que passar pelo Passo da Areia. O Passo da Areia, pô, foi um local muito bom para mim, até porque eu tive uma ascensão muito boa, né? Até porque tive o irmão Reis, que jogou no Inter, no São Paulo, no Fluminense. Tive o Luiz Eduardo, zagueiro que no Grêmio eu acho que é o terceiro, quarto maior zagueiro que jogou em jogos pelo Grêmio e é campeão da Copa do Brasil e uma centena de títulos que meu tio teve. Então, assim, pela minha família, sempre tive todo o apoio possível para ser um grande atleta. Mas, devidamente, algumas coisas que vai acontecer, às vezes as coisas não fecham como a gente queira. E hoje eu vinha pensando no programa que jogar futebol não é apenas jogar futebol. Futebol é uma coisa muito mais além. Que às vezes as pessoas que não vivenciam aquilo ali não sabem. Entendeu? O futebol tu precisa, malandragem, é uma série de fatores. Tu precisa também ter uma grande habilidade, uma grande técnica, mas tu tem que entender o jogo. Às vezes tu não entende o jogo. O que a gente vê aí, pergunta para os companheiros, treinador aqui, o nosso amigo, se tu perguntar para eles novamente, tu pega um menino que joga aí num bairro que ele praticamente ele é meio, como que a gente fala no tempo antigo, varziano, ele é muito bom de bola, mas chega num clube taticamente, não consegue desenvolver. E essas coisas às vezes que acontecem. Mas assim, tá tudo tranquilo e a gente está feliz com o que a gente está fazendo. Muito bem. Também dando seguimento aqui, professor Fernando Agostini, que também é exemplo do Heleno aí, né? Teve passagem dentro das 4 linhas, mas devido a problemas de lesão, no caso do Fernando, foi para a beira do gramado, a beira da Casa Mata, ser comandante. E agora a expectativa de novos convites, até teve algumas sondagens aí, mas nada relevante, né? Mas pronto para voltar ativa, professor Fernando Agostini. Boa noite. Boa noite os amigos aqui da mesa. Satisfação estar mais uma vez aqui, né? Como a gente fala, o futebol está cada vez mais difícil, né? O problema maior, eu sempre falo, é o calendário, né? O calendário é muito curto para nós, treinadores de clubes menores, clubes de interior, né? Tive 2 propostas concretas, como a gente fala, chegou o papel timbrado, mas infelizmente a questão financeira, a questão de calendário não me agradou muito, então a gente segue estudando, se preparando, né? Para ver se aparece alguma coisa interessante para a gente. Eu acho que logo pode aparecer. Mas eu já rodei nesses 8 anos ali, já passei muita dificuldade também, não é fácil até chegar no topo, mas é o aprendizado, né? Eu acho que o ano passado foi um ano atípico para mim, né? Desde que eu comecei em 2016, eu sempre trabalhei o ano todo, e o ano passado não, trabalhei apenas 4 meses, acabei ficando o resto do ano estudando e recusei algumas propostas. E esse ano a expectativa é que a gente consiga voltar no mercado e voltar muito bem. Certo. O futebol não deu certo, mas o marketing requereu a sua presença. O homem 100% esporte do Grêmio, Vinícius Léo. Boa noite, mais uma vez, obrigado por estar conosco aí. Falei certo? Que o futebol não rendeu, mas o marketing te chamou. Boa noite, Fiorim. Boa noite, Dois Toques. É sempre uma satisfação estar aqui. E realmente, né, a gente é privilegiado no nosso país por a gente trabalhar com o que a gente gosta. Então, sempre joguei bola. O meu pai também foi atleta, foi profissional de educação física, e foi um chamado, né, ali pelos 20 e poucos anos de idade. O 100% Esporte está fazendo 25 anos agora em 2025, grandes comemorações aí à vista, e foi um chamado, né, a nossa vocação, quando a gente tem oportunidades, o destino, o universo, Deus se encarrega de nos colocar onde a gente deve estar, né? Então, muito feliz em estar comemorando esses 25 anos de 100% Esporte. E Fiorim não é corneta, é informação, mas na abertura tu estava citando a participação de Grêmio Internacional São José Juventude na Copinha, mas eles estão fora, né? O Internacional não mencionei justamente por isso. Já foi iria tocar depois. Né? Já foi eliminado, né? E segue aí Grêmio. E já que tocou no assunto, foi 0-0 hoje de manhã com o Flamengo de Guarulhos. Então o Inter terminou com 1 ponto e não fez gol em ninguém. Mas 8 jogadores foram para o time do Roger, tá? Mas os substitutos não tinham a altura? Depois a gente vai tocar nesse assunto que o pessoal conhece bem a base aqui. É uma campanha de sapateiro, então não ganhou uma, né? Mas enfim, né? Tanto Internacional como o Grêmio, e a gente estava aqui antes do programa falando sobre categorias de base. Os clubes grandes do estado vêm fazendo um bom trabalho na base, e cada vez mais surgem clubes formadores
na iniciativa privada, inclusive, né, jogando competições, alguns já federados, e essa é a tendência do futebol moderno, né? São os clubes formadores, né, dentro daquilo que o Heleno mesmo comentava, né? Quando a gente era piá, a gente jogava na várzea e daqui a pouco um ou outro se destacava e ou ia para Grêmio, Inter, Cruzeiro ou São José. Mas também tinham mais caminhos, né, espalhados aí pela cidade. Mas poucos clubes, né? Pro menino poder desenvolver a parte tática, como o Heleno comentou. Hoje em dia, tu tem um grande número de oferta, né, dentro das escolinhas, dos clubes formadores, e com profissionais extremamente capacitados, né, com boas estruturas, plenamente habilitados a formar esses atletas do futuro. Heleno, perde tanto um time como a qualidade do Internacional, 8 jogadores, para eles uma realização, estão trabalhando com o time profissional na pré-temporada, em seguida já tem um jogo com a seleção mexicana daqui uns dias, mas será que dá para justificar essa campanha medíocre do Internacional na Copinha por 8 terem subido e não terem substitutos à altura? Assim, Fiorin, dando ênfase no que ele está falando, que a gente pode ver assim, o Internacional é uma equipe grande. Na nossa época, quando a gente era categoria de base, por exemplo, assim, dificilmente a gente perdia uma partida para o interior. Dificilmente. Atropelado. Entendeu? Até porque eu não sei o que a gente vai poder falar se o nível, por exemplo, a performance mudou, a gente pode pensar uma série de coisas. O Internacional, com o nome que tem, professor Agostini, não pode ser eliminado pelo América de Pedrinhas, pelo Barra de Santa Catarina, Flamengo de Guarulhos. Até porque uma coisa assim, mudou muita coisa no futebol, tudo bem, mas uma coisa devido assim, respeito a todos, que hoje o futebol está nivelado assim, por cima. A categoria de base do Internacional é muito bem feita e muito bem paga, você sabe muito bem. Na minha época não tinha um jogador que ganhasse 10 mil reais. Hoje tem guri na base que ganha 10, 12, 14, 15. A gente nem gosta de tocar. E com empresário. Já. E antes não existia isso. E nós não perdíamos jogos. Não perdia. Eu tive a base no Internacional, depois passei pelo Grêmio também. Aí depois fui demitido, fui mandado embora pelo Guto. Eu vou pro Fluminense, onde trabalhei com o Marcos Paquetá. E depois eu tive uma passagem no Flamengo. Guto Ferreira? Guto Ferreira. Eu tive uma passagem com o Marcos Paquetá no Fluminense, onde nosso maior jogador era o Carlos Alberto, com 16, 17 anos, fazia chover, e nós com 19, 20. Aí depois eu chego, quando eu sou demitido do Fluminense, eu vou pro Flamengo, chego no vestiário, eu, o menino do Jardim Leopoldina, tá? Menino do Jardim Leopoldina, onde o Pipoca praticamente, tu falou no Davis, né? Lá perto da nossa região. O Davis Thiago. Davis Thiago. Tem uma terra boa ali, a água ali é boa. A água ali é boa. Assim, aí eu chego no Flamengo, eu, menino do Jardim Leopoldina, vou treinar na Gávea, chega a me arrepiar agora. Eu chego no vestiário, o cara vai me dar. Primeiro ele me leva o Walter Joaquim, que agora já faleceu, o senhor me leva para assinar, era ficha, não era contrato. Uma ficha que tu assina do Flamengo. Aí eu falei assim, pô, tô no Flamengo treinando na Gávea. O cara me dá um uniforme todo da Adidas, eu aqui do Jardim Leopoldina, Fiorim. Na Gávea. Aí eu chego do lado, tô me fardando. Quando eu olho aquele monstro, aquele baita negão, daí eu falo assim, pá, mas quem é esse negão aí, né, cara? Hoje nem pode falar mais negão, tem que dizer moreno, né? Se fala negão, cara vai pensar. Aí eu olho assim, esse moreno, quando eu olho quem era, assim, eu penso, esse molengão aí, isso não vai dar nada. Aí eu olho pro outro lado, aquele neguinho pretinho, bem pretinho, parecia africano, Andrezinho, depois veio pro Inter. Aí um pouquinho mais pra frente, fortinho, Cássio, lateral esquerdo. Aquele molengão, eu pensei, esse cara aí não vai dar nada. Aí depois eu olho, 2, 3 anos, o cara tava no profissional, o Adriano Imperador, um animal com 17 anos. E aí eu treinando com esses caras, eu aqui do Jardim Leopoldina, enquanto eu falava cacetinho pra comer pão, os caras diziam pãozinho. Vai, quem é esse cara aí? Que tu já chega... Da onde isso aí? Esse cara veio da onde? Esse cara é louco. Aí assim, então tu começa a ver, time grande não perdia. Hoje, tá tudo muito estranho. Mas assim, ó, o que eu acho mesmo, se eu fosse um diretor de futebol, cara, eu acho que eu vou te falar uma coisa pra ti. Eu pegava os 20, com todo respeito aos meninos, eu nem acompanhei muitos jogos, só olhei o primeiro, mas eu pegava os 20 assim e fazia o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês, vou fazer uma equipe B, vou deixar vocês e vou trazer mais 20 pra mim ver. Porque é o seguinte, no Internacional todo mundo quer ficar. No Grêmio todo mundo quer ficar. Todo mundo quer ter uma chance ao sol, entendeu? Pô, vocês tiveram 3 com visualização, Sport TV, que hoje tem tudo. Antes nem tinha isso aí. Sport TV, Cazé TV, canal do Paulistão. Para ir para a Copa São Paulo, sabe quantos iam? 18. Agora sabe hoje vai? 30. Tá entendendo? Tudo facilitou. E a coisa parece estar cada vez pior. Verdade. Então, assim, ó,
eu não sei se tem que mudar as pessoas, a diretoria. Por exemplo, eu sou daqueles assim, já está há quanto tempo no clube? Trabalhou bastante tempo. Pô, vamos dar chance para outros. Tem outras pessoas que precisam de chance também, entendeu? Então, acho que eu, na minha opinião, mudaria muita coisa. Concorda, professor Fernando? E dentro do que fala o Heleno também, que a gente comentou da campanha do Internacional, eu pedi calma ao pessoal que vai reclamar em seguida, a gente estava falando do Grêmio do Interprofissional, a gente vai chegar lá, mas também a grande oportunidade da carreira do nosso Fabiano Dait, Maninho, né? Ter pego a base do Grêmio e já com 2 vitórias e classificado aí. Volta a jogar no fim de semana agora. Não, acho que pro Fabiano é interessante, né? Acho que o Fabiano é um cara muito conhecido, né? No interior, respeitado, gosto muito do trabalho do Fabiano. Eu acho que é uma vivência nova, né? Porque Grêmio é Grêmio, estrutura, é sub-20 e tá batendo no teto. Muito tempo teve a oportunidade também de trabalhar com a base, né? Isso, com certeza. Então, originou na base também. Né? Isso, então isso é importante para ele, vai aprender e vai amadurecer também como treinador, como pessoa. Agora, só o que o Heleno falou, eu na época era base esportiva, nós pegava Inter, nós tomava 6, 7. E o nosso time era bom na época, no interior. Só que a gente não enxergava, nós aguentava 15, 20 minutos, depois o nego atropelava a gente. Então o futebol ele mudou muito. Só que eu insisto, hoje em dia o futebol ele tá mais difícil, porque muitos que não têm condições não estão jogando. Tem muito jogador que não tem aquele empresário forte, não tem aquele conhecido. Virou muito QI, quem indica. E isso é fonte segura. Não sei se vale como desculpa ou não, mas o pessoal do Internacional reclamou bastante lá em Guarulhos do gramado sintético. Não é desculpa, né? É ruim para os dois lados. É ruim para os dois lados. Sabe? E ser eliminado por um time de segunda divisão do Sergipe, com todo respeito ao América. O Inter podia com 11 jogadores, o terceiro time do Inter tinha a obrigação de ganhar. O América foi eliminado pelo Barra. É isso, que é um clube novo, um clube organizado, que é o que o Vinícius fala. Tem muito clube surgindo e clube organizado. Tá com um CT legal lá, tá se organizando bastante. Top. Então, então tá chegando esses clubes novos, e se a dupla Grenal não abrir o olho, não se organizar, esses clubes vão começar a pegar os jogadores. E outra coisa, né? A gente viu esse ano aí o sub-20 do Zequinho engoliu o Inter. É isso aí. Engoliu o Inter lá na morada dos Quero-Quero, né? E vai pegar o Santos e ganhou agora em casa, né? Acabou decretando a demissão do Ayrton, fazer um grande trabalho. Mas é isso que eu falo. E o sub-17, ontem o São José ganhou do Palmeiras. Não, aí lá por isso, mas por isso que eu falo, por que daqui a pouco não pega 7 meninos desse time do São José e vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Pega e leva lá pro Inter, que a camisa é maior, e traz os do Inter pro Zequinha. Pra dar chance pro outro. Teria que ser assim, pra ter vitrine oportuna pra todo mundo, né, Léo? Mas claro, porque daqui a pouco o menino do São José, Léo, não tem a chance, uma oportunidade de jogar no time grande, tu não pode saber, tu não vai saber se ele vai poder dar o máximo dele ou não. Mas aí a gente tem que fazer uma referência, Léo, ao excelente trabalho que o Juliano faz na base. Sim, todos os meninos ali. O Juliano, ele voltou, acho que fazem uns 2 ou 3 anos, depois uns afastados do São José, estava em outros clubes, e a diferença a gente está vendo agora, né? Os resultados que o São José está tendo em todas as categorias de base, né? O Newton também, né, Fiorinho? Toda a direção do São José faz um baita no trabalho. O Juliano... Então talvez não seja tão simples, Heleno, hoje, para o Internacional, para a base do Inter, tirar o menino do São José e levar... porque tem umas leis contratuais, tem tudo isso. Não é tão simples assim. Mas assim, a gente comentando, teria que fazer uma troca. Porque, na verdade, entendeu? Tu estás coberto de razão. Né? Se tu tem um clube aqui do lado que está tendo resultados, e não só resultado, mas jogadores com muito mais... Se fosse uma coisa simples, teria que fazer isso. Eu sei que não é simples, porque das leis contratuais. Mas teria que ser assim. Vamos dar chance pro pessoal do Zequinha. E sem aquele holofote que tem a dupla Grenal e um Juventude em cima, né? São José está aparecendo. E a impressão que eu tenho que esses clubes de estrutura menor, vamos chamar assim, ou esses clubes formadores emergentes, eles têm mais facilidades, né, em alguns sentidos. Porque o Grêmio Internacional hoje traz moleque de fora. A maioria da base do Grêmio Internacional são de fora do Rio Grande do Sul. Né? Enquanto que os clubes com uma estrutura menor estão garimpando aqui dentro do estado, é outro tipo de trabalho. Então, não é o mais forte, não é o maior que vence na natureza, é o mais adaptado. Então, talvez o Grêmio Internacional tenha um certo delay aí em relação a outras... Agora, não vamos muito longe. A gente falou do São José, né? O Juventude também. Há muitos anos, na base do Juventude, os resultados vêm aparecendo e crescendo. O Sub-17 está ganhando nos últimos 2 anos. Tô o bicampeão gaúcho, não, o Juventude. Então é um clube também que vem se organizando. É um clube organizado na base. Agora até o professor que está lá é o Márcio, eu conheço.
é um baita professor também. O próprio Zequinha trouxe o Sandro de volta, que tem toda a base Inter. Sandro Rezende. O Sandro tá na 20. Então os clubes estão se organizando. E aí o que ele fala, muitos jogadores daqui não têm oportunidade no Inter e Grêmio. Aí eles vão bater no Juventude, vão bater no Zequinha. E aí tá dando resultado lá. Aí descontam nacionalmente, internacionalmente numa copinha, vão para fora do Rio Grande do Sul, Grêmio Inter, mas aquele cara da onde é? Não, ele era daqui. Mas a gente perdeu ele como? Vai ser cada vez mais comum isso, Fiorinha, ainda em relação à grama sintética. Hoje em dia, dentro dessas escolinhas formadoras, é tudo grama sintética. Né? São quadras de futebol 7, que os pequenininhos jogam, e mesmo os maiores, hoje a gente tem o CT do Marcelo Groi, do Galato, RGM em Gravataí, é um espetáculo, aquela grama sintética, né? Então vários clubes mandam seus jogos. O próprio projeto livre do Sindicato dos Atletas, eles usam bastante. Os atletas livres usam bastante a RGM, hoje está usando o SESI de Cachoeirinha, mas não tem essa desculpa de que o jogador, ainda mais na base, o jogador está totalmente adaptado ao gramado sintético e desde pequenininho ele vem jogando no gramado sintético. Então essa aí não cola mais. Eu gosto de ver muito, às vezes o Tinga falando, até ele tá com um projeto aí das peneiras agora, né? Aí tu pega pra pensar o tempo antigo aqui do nosso pessoal. Pô, a gente jogava bola de pé no chão, eu jogava no Nacional lá do Leopoldina, como o pessoal jogava aqui no cada um morava no seu... E saía jogador. Hoje é o seguinte, tu pega um menino desse aí, eles não dão chance, cara. Ninguém dá chance pra ninguém, foi. Jogava naquele assoalho, naquele chão batido, se arranhava. Jogava de quichute, Lecheval, hoje tem tudo do melhor e é uma dificuldade, cara. Mudou tudo. Não, o mundo mudou, não vai voltar a ser o tempo antigo, perfeito. Mas assim, o futebol é uma coisa muito simples que muita gente inventou coisa. Eu sou do futebol ainda que o seguinte, a confronto é 1 contra 1. Quem ganhar o confronto mais, a tendência é ganhar o jogo. A tendência, não que vai ganhar o jogo. Mas se nós tiver aqui, o professor está aqui, eu tenho 11. Eu tenho 11. Se os meus 8 tiver melhor do que o dele, a tendência é eu ganhar o jogo. Mas pode acontecer que não ganhe. Pode ser que aqueles dias a bola dê na trave e sai fora. E a bola não entra, entendeu? Como diriam, não me lembro quem que proferiu essa frase, não recordo agora, que quando não dá certo alguma coisa, o time vai mal, que a bola não entra por acaso. Se não entra por acaso, que tem algum problema administrativo no vestiário. Eu não me lembro. Foi um treinador, não me fugiu o nome. Não sei se é a frase do Muricy. Acho que é do Muricy, perfeitamente. E o Muricy sempre falava, bola pune. Né? Não entra por acaso. Se não entra por acaso, você chega na frente do gol, não consegue converter. Aquele pênalti que você treina durante a semana, chega na hora, você bate lá na torcida, faz aquela cavadinha ridícula. Você quer enfeitar e erra, porque alguma coisa não está funcionando. Assim, para irritação de vocês, é claro. Claro. E nossa também. Na nossa época também, para subir profissional, era um respeito muito maior. E só subia no último ano, olha lá, né? Subia na época esportiva, era Rivelino, Vandi, Calabás. Subia apanhando quietinho. Eu, não vou citar o nome do clube, eu assumi um clube aqui no Sul, os caras da base tinham sido campeão, eles queriam ser mais que os caras. Queriam se sobressair já com... Não queriam respeitar o Lucas Coelho, que era o centroavante do time, com todo o respeito. Tive que reunir os caras e chamar os do caras. Grêmio? Lucas Coelho do Grêmio? Então assim, mas eu fui campeão. Cara, tu foi campeão, ótimo. Mas aqui é profissional, tem que respeitar. E os guris de hoje em dia tá difícil. E sabe por quê? Porque muitas vezes ele chega, fala pro pai, o pai liga pro empresário, o empresário liga pro presidente. Mas o treinador fala... Não, o treinador tem a obrigação de chamar o cara. O Heleno mencionou o Flamengo. Por exemplo, o Flamengo perdeu pro Zumbi dos Palmares. E no intervalo, o time do Zumbi já não tinha chuteira mais, já estava rasgando as chuteiras, tudo lá na Copa São Paulo. Tu vê? Baita vitória dos caras de Alagoas, se classificaram, ganhando do Flamengo. E eu joguei contra o Zumbi lá em Alagoas, a estrutura é zero Zumbi. É um estádio verde e branco, né? Acanhadinho pequeno, cidadezinha pequena. Assim, a humildade absurda. Estão fazendo futebol, né? Estão fazendo futebol. Para você que não sabe quem foi Zumbi dos Palmares, estude, hein? Todo mundo aprendendo na escola. E uma coisa assim, né? A Copa São Paulo virou uma feira, né? A verdade é essa. Infelizmente. Virou uma feira de atletas, né? Que é todo mundo... Com clubes de aluguel. Conversando as pessoas... 128 times. Para ver se alguém acha alguma joia. Se sai um Paulinho, se sai um Fred, se sai um Richarlison, se sai alguém... Se a gente retroceder ao tempo, a Copa São Paulo, lá, claro, como falou Heleno, bons tempos que não voltam mais, mas a gente gosta e frisa... vocês vivem de passado, não, mas a gente lembra do que foi bom. Embora hoje, claro, hoje os tempos modernos são outros, mas o tempo que a Copinha era o Robertinho. E ali era mais seletiva a disputa de equipes. Havia uma equidade maior dos times e você não via jogos de 9-0, 8-1, 7-0, como tem hoje aí. Eu sou do tempo que eu gostava... Times que nem dinheiro tem para ir a São Paulo.
Eu sou do tempo da Copa São Paulo, assim, que eu gostava de ver, mas eu gostei de ver uma que me chamou sempre a atenção, que eu me lembro desse jogo que eu vi, que era difícil até de passar na TV, mas eu acho que era o Grêmio e Portuguesa, que era o Denner e o Simval. 92. Denver, Simval e Tico. Denver, Simval e Tico na Portuguesa, né? Sim. Tico era um neguinho, Simval e o Denner. E no Grêmio era Derlei, Fonfonca, Carlos Miguel, André Vieira, Funé. Roger devia estar. Ó, o time deles, olha, jogaço, cara. 91, 92. O Derlei era o goleiro, né? Porra. Baita jogo. Olha, se fazia jogos, olha, os caras jogaram demais. Agora me lembra também o Odair Helman, que está lá no Al Raed, jogou a Copinha São Paulo, na década de 80. Não, o Daí joga em 90 Depois? 95, 95 ou 96, porque ele pega Fábio Pinto. Pega Fábio Pinto. Ele pega Fábio Pinto, Manuel, Luiz Gustavo, Alex Rincon. Ele é desse time, Ronaldo. Década de 80 Ronaldo, década de 80 me lembro agora, o treinador era o que o Inter foi campeão na década de 80, era o saudoso Marco Eugênio, o treinador. E aí quando eles foram campeão de novo, o time era mais ou menos assim, ó, porque eu tava no time também, montava a categoria de baixo. Mas de cima era assim, era João Gabriel. Que hoje é advogado, né? Trabalhista. João Gabriel, acho que, se eu não me engano, é João Gabriel, Barão, Ronaldo, Lúcio. Na lateral esquerda, não sei se é Marcelo Xavier ou Alex. O Lúcio que veio lá de Brasília, o né? Lúcio, do Guará. Zagueiro, Aí eu acho que os volantes, daí o seguinte, é Fábio Rockenbach, que subiu. É Fábio Rockenbach, aí eu acho que é Rincon, Dudu, Fábio Pinto, Manuel, e tá me faltando um que eu não me lembro, mas era mais ou menos essa base do Inter. Baita foi time. Campeão a penúltima Copa São Paulo, porque a última eles são campeão em cima do Grêmio no Grenal. E cadê aquele pessoal todo que foi campeão no Grenal? Ninguém foi aproveitado no Internacional. A maioria foi para... tem o Praxedes, mas o Praxedes era para ficar no Inter, não ficou, foi pro Vasco, saiu, foi pro Bragantino. O Inter acabou ganhando dinheiro no Praxedes, mas não vingou. Mas daquela turma lá que foi campeã no Clássico do Grenal, ninguém ficou. E do Grêmio também. Do Grêmio também não. Tu tem acompanhado o Grêmio jogar agora nesses últimos jogos? Para falar a verdade, eu vi só um pedaço da partida da estreia, da goleada sobre o Vitória da Conquista. Esse segundo jogo agora, do 1-0, não pude assistir. Eu acompanho o time do Grêmio também. E vou te falar, o São José ganhou deles para te ver como é que é, né? É isso que eu te falo, que teria que olhar mais pro pessoal do São José. Até o Juliano, é nosso amigo aí, todo mundo sabe. Vamos trazê-lo aqui. Foi meu treinador, o Galego. Na época de 2000, 99, o Galego foi meu treinador. E tu sabe, Heleno, tu falou há pouco que a Taça São Paulo, a Copa São Paulo virou uma feira. Em Pernambuco, literalmente, tem uma feira de jogadores. Estava vendo uma matéria na TV, organizada pelo esporte. Amanhã começa. Amanhã começa. Pelo Real é Palmeiras, são umas 10 equipes, tudo na mesma sede, acho que é a sede do Retrô, né? E é literalmente uma feira. E aí o que... para falar em Retrô, para tu ver o nível de exigência e de competência dessa gurizada do São José, eliminou o Retrô ontem, né? Pois então, né? Retrô, uma SAF muito forte. Uma SAF forte, com CT, com estrutura. Dá medo no Náutico, no esporte, no Santa Cruz, no futebol profissional. Quem tá lá é o Claudinho Zagueiro, que foi aqui com a gente na Avenida. Tá lá no Retrô, né? Que jogou no Cruzeirinho, passou pelo São José, tá lá no Retrô. Não fala Cruzeirinho perto do Hernani Campelo, que nos assiste, esse não ele briga contigo. É o verdadeiro Cruzeiro, né? O primeiro Cruzeiro. É o Cruzeiro oficial. É o Cruzeiro oficial. E dentro desse contexto aí de feira de jogadores, particularmente me preocupa, e divido isso com outros pares que eu converso, eu estava falando com o Renato Schmidt, esse coordenador do Grêmio, enfim, né? O Rena tem os projetos dele, inclusive está na peneira do Tinga, e nos preocupa aqueles que não virão a ser atletas profissionais, porque muitas vezes tu tem cada vez mais se ampliando a base da pirâmide, né? E a gente sabe que o futebol 2-3% que vão ter uma vida confortável, e a média salarial do atleta profissional é de até cerca de 2 salários mínimos, né? E aqueles que vão ter uma vida confortável, aqueles que vão bombar, e os que vão enveredar para outros caminhos. E fora aqueles que não serão atletas profissionais, né? Então é preocupante tu perder um número cada vez maior de jovens que poderiam estar estudando, estar se qualificando, mesmo em paralelo, né, com a bola, e não estão, né? Então é preciso ter um olhar muito atento para a formação desses meninos, não só como atletas, mas como cidadão, né? Porque o futebol, queira ou não queira, é uma grande ilusão.
Todo mundo enxerga o Neymar, o Rafinha, né? Mas não enxerga o menino que está aqui do lado, que vai estar num alojamento precário no interior do Brasilzão, ou que daqui a pouco não vai dar certo com o futebol e não vai ter uma qualificação sociocultural mínima para ter um bom emprego. Então, isso aí é muito começou sério, na precariedade total, na pobreza total. O Rafinha, por exemplo. Você é Viamão, não? Não, Restinga. Hoje que tá milionário. Então, melhor do Barcelona. Pode ajudar a família dele, graças a Deus, tá firme. Né? E a Grêmio e Inter não souberam, viu? Um Rafinha estava começando a chance, né? Então tem que ter, e é muito legal esses clubes formadores, né, que hoje atuam, que a maioria deles tem esse olhar na formação do cidadão. O que nós temos aí? O Sul Brasil, que agora é o Sub-17, está o Rodrigo Bandeira, quem mais? Os projetos que estão sendo contabilizados, que a gente já atendeu ou que a gente atende pela 100% Esporte, por lei de incentivo, o Sul Brasil, o JC, o Real Sul. Real Sul é Canoas também, não? O Real Sul é Zona Norte de Porto Alegre. O GAEC de São José do Norte e tantos outros que a gente conhece, até que a gente citou aqui, né, o Cruzeiro, o São José, todos esses clubes formadores, eles têm esse olhar de se preocupar com a formação integral do jovem e não só com o atleta, né? Progresso de Pelotas, Adolcione, por exemplo. O Progresso de Pelotas é um clube bem organizado, que tem esse olhar, né? Então, felizmente, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa realidade, mas que infelizmente não é a média do Brasil. Muito bem. Já a gente volta aí para o nosso debate aí, que está muito legal, nossa conversa, nosso bate-papo aqui do Dois Toques. Recados importantes aí para você que está nos acompanhando do outro lado. Central de Imóveis, venda, locação de condomínios, a administração. Fale com a turma do Domênico, né? Se está com algum problema, enfim. Fale com o pessoal do Domênico lá na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385 e resolva o seu problema. Recado também da SOS Telhados, né? As intempéries, mau tempo, enfim, não tem hora nem dia para acontecer, então você já tem onde se socorrer. 24 horas os serviços da SOS Telhados, né? 999626227 está na sua tela o WhatsApp. E você conta também na SOS Telhados com os serviços de lavagem e impermeabilização de lajes e também pisos da sua residência, do seu condomínio, casa da praia, enfim, entre em contato lá na SOS Telhados. E você que vai sair de férias, hoje é sexta-feira, você vai assistir o Dois Toques, vai sair mais tarde, já saiu, já está na praia, está nos assistindo no litoral, na serra, saiba como se precaver com o seu veículo, com todos os cuidados básicos lá na Casa dos Pneus. Revisão com todos os tipos de serviços, geometria, balanceamento, troca de óleo, aquela revisão legal nos freios e a feira permanente, o feirão permanente de pneus. Vá até a Avenida Ceará, 1055, o recado da Casa dos Pneus. Intervalo, já já a gente volta com mais Dois Toques para você aqui na sexta-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida.
Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Venha conhecer a MF Máquinas e Ferramentas. As melhores marcas e os melhores preços. Além da venda, locamos equipamentos para a sua obra. Rua Câncio Gomes, número 80, bairro Floresta, em Porto Alegre. Muito bem, estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, com os nossos convidados para fechar a semana, Heleno Quadros, Fernando Agostini e Vinícius Leal. Recado importante da Unimed, para você que está nos acompanhando, na melhor estação do ano, que é o verão. E você vai com a família, vai com os amigos, vai só para descansar ou vai querer aproveitar muito? Seja qual for o seu estilo de curtir o verão, leve o cuidado da Unimed Porto Alegre com você. Assim você fica mais seguro e protegido para curtir o verão do seu jeito. Vai com tudo para o verão. Vai com a Unimed Porto Alegre. Seja para a praia, para o campo, para a serra, onde você for, vá com a Unimed. Deixa eu aproveitar aqui também, já emendar o recado também da Ferragem Lampião. Aquela ferragem verdadeiramente profissional, não perca tempo andando para a cidade, não ande em vão, vá direto a Lampião, na rua Alberto Silva, 85, junto a Assis Brasil. Recado do nosso banco, o Banco dos Gaúchos, Banrisul, sempre com você. Gráfica Clique Impresso. Gráfica Clique Impresso em diversos endereços espalhados pela cidade, várias filiais aí na sua tela, você acompanha, para você que tem que fazer aí a sua publicação, serviços e produtos em diversos endereços, quadros personalizados na Gráfica Clique Impressa, a gráfica do grupo Impressul. E já que há pouco eu falei em carro, você quer ir com um carro limpo para a praia? Então passe antes lá na Lavagem 5 Estrelas. Agende a sua visita na Avenida Nilópolis 199, no bairro Bela Vista. A gente estava falando fora do ar há pouco, já vamos entrar diretamente nos assuntos aí do futebol profissional. Mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando, já tem algumas mensagens aqui. Mas hoje o pessoal parece estar mais preocupado em arrumar o cabelo, usar o fone de ouvido da última geração, né? Tatuagem, trancinha. Né? Antigamente não se via isso, a gente estava falando fora do ar, a gente lembra dos jogadores holandeses, o Davids, por exemplo. Né? Hoje qualquer jogador da base já vem todo estiloso, você já pensa no visual primeiro e depois o que ele vai jogar dentro de campo. Mas está ganhando seus 10, seus 15, seus 20 mil. Sabe que eu até... Nada contra. Não. Bom para ele, para a família e tudo, mas não é o que era. Até eu vou comentar uma coisa que eu estava vendo esses dias, uma entrevista do Júlio César, lateral esquerdo, que jogou no Fluminense, passou aqui pelo Grêmio. Ele falou o seguinte, que quando ele estava dentro do vestiário, às vezes faltava... Chegou os 9 para fazer oração, e era o Fluminense e era o Abel o treinador. Para te ver, o Abel. E aí, quando ia chegar o 10º, pô, cadê o 10º? O 10º jogador não chega nunca. Quem era o 10º? O Deco. Não chegava sem camisa, fumando cigarro, charuto, e o Abel olhava assim, não, esse cara aí sabe que vai. Aí o Deco chegava dentro do campo e o seguinte, jogava muito, arrebentava com o jogo. Aí terminou o jogo, sabe o que o Deco fazia? Fumava 2, 3 charutos, cigarro, aí o cara dizia, deixa o Deco fumar. Se tu entrar dentro do campo, Fiorinho, tá tudo resolvido. Né? Se tu resolveu, tá tudo certo. O problema é quando é o seguinte... vamos dizer assim, tu quer ser um popstar, tu quer ser o centro da atenção, mas tu não resolve. Ainda os gols são em cima de ti. Aí tu gera um problema. Aqui tem um professor do nosso lado aqui. Aí dificulta, né, Fiorinho? Verdade. Como é que a gente pode acompanhar uma informação importante aí da tarde de hoje? Recuperar de conjuntivite, Vila Sante já está integrado aos trabalhos do Grêmio. A gente tem as imagens aí dos trabalhos do Grêmio, quando a gente conversa aí, a gente vai falando sobre o VT aí. Obrigado à TV Grêmio pelas imagens.
imagens, não são imagens, como diz o outro lá, né? Mas como é que está vendo esse início de temporada de Grêmio, pelo menos do Grêmio que a gente vai falar agora, professor? Olha, é uma troca de comando, né? Um comando, não é qualquer comandante que estava aí, Renato, que é ídolo. Mas um grupo que precisa de mais reforços, né? Tem só o João Lucas por enquanto, e começa mais atrasado em relação ao Internacional. Se comparar, hoje o Inter ele volta mais pronto, né? Manteve a base praticamente, teve anunciar a renovação do Bernabé também, a compra. Já confirmou também. Então, e ele manteve o treinador. O Grêmio não, ele tem que trazer. Teve um ano mais difícil, né? Acho que o Renato ele é ídolo no Grêmio, tanto fora como dentro de campo, ganhou tudo. Acho que o maior do Grêmio é o Renato. Mas o Grêmio é maior que o Renato, né? A instituição Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai sofrer um pouco mais no começo agora, até o treinador que chegou a se adaptar, mas eu acho que nivela muito, filho. Eu acho que Grêmio e Inter, Grenal é Grenal, e eu acho que esse ano eles vão valorizar mais ainda o Gauchão, porque o Grêmio quer chegar a ganhar o que o Inter ganhou uma vez, então, e o Inter vai ter muita pressão para ganhar também. Eu acho que apesar de poucas rodadas, como tu falou, é um torneio, é lamentável isso, é muito ruim para o clube do interior. Grêmio e Inter não, eles vão jogar o ano todo, vão trabalhar o ano todo, mas eu acho que esse campeonato vai ser um campeonato bem interessante de acompanhar. E o Grêmio, senhor Vinícius Leal, o Grêmio agora do Gustavo Quinteiros, que ele parece. Está muito devagar em contratações ou está dentro do normal? O Grêmio de grande expectativa, né, Fiorinho? Mas se o Fernando me permite aqui um pequeno contraditório, né? Não chega a ser um contraditório, mas enxergando a metade do copo cheio. Um pequeno adendo. Enxergando a metade do copo cheio para os clubes do interior, esse novo modelo de disputa, ele favorece o time do interior. Né? Eu acho particularmente. E o risco da dupla Grenal ficar de fora das finais aumenta. Então, competitivamente, né, o ônus e o bônus, né? O bônus é esse. Competitivamente, os clubes do interior têm uma chance a mais de chegar nas finais, como não tinha em anos anteriores. E como ônus para a dupla Grenal é que se não abrir o olho, é um torneio de tiro curto, né? Se começar patinando para buscar depois vai ser muito difícil. E a expectativa do Grêmio, Fiorinho, eu particularmente, eu já vinha falando lá na RD Tricolor, na Rádio Tricolor, que eu faço parte lá com o Brandão. Fizeste a live de tarde hoje, né? Tivemos a live hoje de tarde, então o gremista que quiser estar bem informado, segue no YouTube a RD Tricolor, segue no Instagram, @RD Tricolor. Eu já vinha falando, Fiorinho, que nós temos uma boa espinha dorsal, né? A gente tem bons jogadores que vieram principalmente no segundo semestre, capitaneados pelo nosso Martin, né, o nosso dinamarquês, que é além de um estupendo jogador, uma liderança fora de série. Dentro e fora de campo. Então o Grêmio já deu uma vassourada necessária ali no vestiário, né, que foi o primeiro passo. E agora pontualmente, gostei muito da contratação do João Lucas, ainda mais depois daquela reengenharia financeira que foi feita, né, que quando começaram as primeiras notícias era um valor muito alto. Né, e depois chegou a valores muito mais razoáveis, né? Então vejo com bons olhos essas contratações que o Grêmio está trazendo, essa perspectiva de aproveitar jogadores da base. Torço muito para que o Vila Sante fique, mas a própria negociação com o Cuejá já indica que o Vila Sante deve realmente estar de saída, né? Então são ajustes pontuais que o Grêmio vai estar fazendo agora nas próximas semanas, nos próximos meses. E eu vejo uma temporada muito promissora para o Grêmio. Que assim como eu disse... E faltam quantas peças ali ainda? Pelo menos mais uns três jogadores a nível de titularidade. Mas eu vejo uma temporada promissora, porque no ano passado, em janeiro, quando eu dizia até aqui no Dois Toques, Fiorinho, que o Internacional era favorito ao Campeonato Brasileiro, achavam que eu estava brincando, que eu estava sendo irônico, né? Mas era algo que eu apontava como uma realidade, não só pelo elenco encorpado, mas pelo fato do Internacional não disputar a Libertadores. E esse ano é o Grêmio que não disputa a Libertadores. Então o Grêmio pode sim priorizar o Campeonato Brasileiro. A gente sabe, já deu na trave em anos anteriores, tanto para Grêmio como para Internacional. Então tomara que a gente tenha um ano promissor aí para o Grêmio. O Internacional, pelo fato de já estar mais pronto, e hoje, sem dúvida alguma, conseguiu chegar a um acordo com o futebol escocês, contratou em definitivo o Bernabé, que estava esquecido pelo treinador que o trouxe, e depois ganhou novas oportunidades e encaixou com o Roger. O Inter está bem mais preparado, na sua visão, Heleno, e é o que tem mais possibilidades
e que está mais pressionado para voltar a ser campeão gaúcho? Assim, Fiorinho, o Internacional terminou o ano bem, né? Terminou com uma equipe jogando bem. Foram 3 derrotas, mas no contexto geral, depois que o Roger chegou... Dizer assim, eu acho que o Inter é o campeão do segundo turno do Brasileirão. Sim, é isso, né? Foi. É um time que terminou bem, jogando bem. Tem a possibilidade de começar o Brasileiro, mas é outro ano. Eu também me assusto muito. Contratou o lateral esquerdo, sabe, quando compra um jogador, aí muda o ano, o cara vai ser, não é a mesma coisa que quando tu era emprestado, a coisa pode mudar. O Inter que vai ter o Vitão e o Vitinho, né? É isso mesmo. Mas vamos dizer assim, o lateral terminou um ano espetacular. Verdade. Eu não esperava nem que ele ia ser titular, até porque o René, querendo ou não, tem as falhas em alguns jogos, mas tem 123 jogos com a camisa do... o Mano já levou, já apareceu com a camisa do Fluminense. O regular foi embora, é isso mesmo. Mas vamos dizer assim, eles estão trazendo, mais ou menos a gente vê algumas coisas, trouxe o Vitinho, esse do Real Bragantino, mas tem o time encaixado. Mas assim... O futebol, quando muda a temporada, o Grêmio mudou o técnico, é outro treinador, é outro tipo de trabalho, como o pessoal falou aqui. As coisas, sabe que o Campeonato Gaúcho começa a primeira fase, está tudo muito igual, e depois vem os mata-mata, aí é diferente. E a gente sabe que é o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul não tem aquela coisa muito de favorito, mas vamos dizer assim, se tivesse que largar alguém na frente, seria 55 Inter e 45 Grêmio. Professor, quem tem a obrigatoriedade de voltar ao título gaúcho em 2025? O Grêmio, para igualar o histórico do Internacional? O Inter, para ser o único octa e tirar essa sequência do Grêmio? Ou um time do interior voltar a ser campeão para mostrar que ainda está vivo? Olha, eu acho que a pressão maior é em cima do Inter. Eu acho que o Grêmio, claro, vai ter a pressão para tentar igualar o Inter, que seria o fato, né? E aqui no Sul a gente sabe a rivalidade que existe. Mas o Inter, pelo investimento que fez no ano passado, né? E por terminar melhor o ano, ele entra mais pressionado. O Grêmio está trocando o comando, sempre tem aquela questão, a pressão, mas chegou agora, vai conhecer. Concordo com o Vinícius que o Grêmio tem um plantel bom, principalmente do meio para frente. O Grêmio trouxe jogadores interessantes, que vão ganhar mais oportunidade agora. Eu acho que a pressão maior é do Inter. Eu acho que o futebol do interior também vem evoluindo a cada ano. Eu acho que o Juventude também manteve o Fábio, que chegou no final, mas eu acho que o título vai ficar entre Inter e Grêmio. E ali eu concordo. E o interior tem alguma chance aí, não? Nessa parada aí? Sempre pra tem. Surpreender com essa Fórmula Nova? Eu acho que o Grêmio pega 2 jogos difíceis, o Brasil lá e depois o Caxias, que já vai para 6 semanas de pré-temporada, e eu concordo com o Vinícius. Eu quis falar na questão assim do clube do interior, que quem não classificar, março terminou, quem não tem divisão nacional. Isso não pode acontecer. Nós, profissional do interior, a gente vai trabalhar 3 meses e aí acabou o campeonato. Mas eu concordo com isso, realmente ficou mais fácil o futebol do interior, porque já vem franco atirador. Mas eu acho que concordo com o Ilan, eu acho que o Inter hoje teria 55 e o Grêmio 45. Muito bem. Já a gente volta aí com a parte final do nosso Dois Toques para falar aqui da primeira rodada do Gauchão, comentar rapidamente aí dos testes que estão sendo realizados e aí as últimas considerações. Fique aí. E aí, quer vender mais? Seja qual for o teu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar. Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na maquininha Vero a partir de R$ 0,99 para o lojista vendendo pré-datado em até 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Essa condição só essa dupla tem. Simplesmente imbatível.
Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Muito bem, estamos de volta com a parte final aqui do nosso Dois Toques desta sexta-feira. Para você, o recado importante da Martelinho de Ouro, aquela batida chata que você não sabe onde que está pegando, né, no seu carro, no paralama, no para-brisa, no para-choque, enfim. Passa lá na rua Euclides da Cunha, no bairro Partenon. O Euclides da Cunha, 309 os contatos aí para você. Agende a sua visita até a Martelinho de Ouro. Muito bem, pré-temporada das equipes, lembrando que o Grêmio já na segunda-feira enfrenta o São José lá no CT, horário ainda a confirmar, e depois pega o Avenida, os 2 testes do Grêmio na próxima semana, em seguida tem Inter e a seleção mexicana no Beira-Rio. E como a gente falou na abertura, o Gauchão começa dia 22, vamos aí conferir a primeira rodada, você que ainda não está acompanhando, começa então dia 22, 7 da noite, São Luís e Avenida, lá no 19 de outubro em Juí, também às 7 horas no Estrela d'Alva, Guarani Internacional em Bagé, 9h30 no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Juventude Ipiranga, e no Passo da Areia, o Francisco Novelito Neto, São José e Pelotas. E fechando a sessão Corujão, 10 da noite, Brasil e Grêmio no Bento Freitas. E fechando a primeira rodada, na quinta, dia 23, Monção em Caxias, 7 da noite, lá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Um pouquinho mais deixamos aí fixa na tela aí a primeira rodada, pessoal. Já passamos aí os jogos. O que esperamos aí deste gauchão, Heleno? Que você vem acompanhando os preparativos das equipes aí que tenha chamado a atenção, embora estamos no início ainda, né? Chorinho, o Campeonato Gaúcho sempre é difícil. Eu, particularmente, pelo que acompanho aqui, gostei do Pelotas bastante nesse início. Ipiranga. Assim, ó, cadê a tabela? Mas é muito cedo, né? Tem a tabela ali pra gente... Vamos colocar na tela de novo a primeira rodada aí, tá? Valeu, assim, ó, Chorinho, eu joguei em 3 times aí, né? Joguei no São José, no Pelotas e no Caxias, né? Eu joguei nos 3, né? 3 times de massa. Eu vou te falar, 3 times de massa. O melhor que eu trabalhei do interior é o Caxias. É como eu disse, pô, pra trabalhar no Caxias é bom demais. O cara que chegar no Caxias, estiver trabalhando ali, te dá condição pra te fazer como se estivesse na dupla Grenal. Assim, ó, vamos pegar ali, ó. Esse primeiro jogo do Inter é dificílimo, né? Contra o Bagé. É difícil. Perdeu ano passado. É complicado. A gente sabe que jogar em Bagé é difícil. O Guarani de Bagé deve estar treinando uns 40 dias antes. O Roger quase perdeu o cargo no Juventude lá em Bagé, né? É, ó, jogo complicado. O Guarani que joga agora domingo amistoso contra o Cerro Largo do Uruguai. Disputa a primeira divisão. Olha, eu vou te falar assim, ó, Brasil de Pelotas e Grêmio, pelo que eu tô vendo do Brasil, que tá uma situação difícil, fiquei sabendo até, não falo nem na escalação do... Não, jogos secretos, a imprensa nem tudo pode ver. Eu acho que o Grêmio ganha. Mesmo que seja em Pelotas, o máximo empate o Grêmio ganha. São José e Pelotas são jogos difíceis, mas eu acho que São José aqui é superior ao Pelotas. Juventude Ipiranga equilibrado, né? Jogo difícil. O Juventude voltando, o Ipiranga já está treinando, eu acho que mais tempo também. Lembrando que o Juventude joga na Argentina semana que vem com o Boca, né? E não vem com o time titular, não. Deve vir com jogo dificílimo. E Monzon e Caxias é um jogo também. A gente é o primeiro jogo do próprio desse clube, é importante a gente ver, até para ver como é que vem. Não dá para falar nada que o Caxias é favorito, porque a gente também não sabe que é um trabalho novo do Luizinho Vieira. Contrataram acho 18, 19 jogadores. Sim. É difícil. Eles ganharam do Caravaggio hoje, no jogo treino ontem à noite. Eu, na minha opinião, não sei se vocês acham, mas eu acho que são confrontos parelhos, tirando para mim Grêmio e Pelotas, que eu acho que o Grêmio ganha, mesmo que for com o time misto. E Guarani de Bagé e Inter eu jogaria no empate. Daí, professor, o que dizer? Olha, eu acho que é muito parelho mesmo. Jogar em Bagé é difícil, já trabalhei lá. Difícil. Tanto quanto o Guarani, quanto o próprio Bagé hoje está no acesso. Eu estou muito curioso para ver o Monção.
Estou muito curioso. Se tudo der certo, não, aqui estiver, ou aí onde você está, ou deste lado, devo assistir esse jogo lá no estádio do VAR. Eu acho que o Caxias é um clube que vem trabalhando, o Luizinho conhece muito o campeonato, acho que vai surpreender novamente. O Brasil, eu concordo, não tenho muitas informações. Pelotas é um clube que vem, mas subiu do acesso agora, né? Eu acho que está muito igual ali, também concordo. Acho que Guarani e Inter ali, eu acho que o Inter é favorito, mas jogar em Bagé é muito difícil. E São Luís da Avenida também não tem, porque os dois estão trabalhando há muito tempo. Tanto o William Campos como o professor do São Luís, me fugiu o nome agora. O Alessandro conhece muito o campeonato. Então acho que é uma primeira rodada muito parelha. Daí, e o Grêmio sai de Pelotas pontuando? Ô Fiorinho, vai anotando aí meu e-mail. Depois vou anotar aqui. Eu vou escrever junto no celular aqui, pode falar. O São Luís atropela o Avenida. Tá. Clássico, o Anal é um clássico muito parelho, né? O Internacional vem com a faca nos dentes para se vingar daquela derrota acachapante do ano passado, mas o Guarani vai vencer novamente. Juventude atropela o Ipiranga. São José ganha ao natural do Pelotas, o Pelotas vindo aí depois de muito tempo aí voltando para... Pode ficar tranquilo, Rogério, para a Série A. Né? Pode. O Brasil de Pelotas e o Grêmio vai dar um empate em 0-0 pela dificuldade do campo. O campo lá do Brasil de Pelotas e pelo horário, a pessoa já vai estar com sono, vai terminar quase meia-noite. Exatamente. O campo do Brasil está impraticável. O que vai nivelar o jogo por baixo, embora o Brasil tenha mais tempo de preparação, né? Também vai sofrer com o campo, né? O Monzon e Caxias. O Monzon, né? Infelizmente, eu tenho um amigo na comissão técnica do Monzon, que é o Marcelo Gigossi, mas infelizmente o Caxias vai atropelar a gurizada do Monzon. Eu estive semana retrasada no lançamento das camisetas e até tive a oportunidade de tirar foto com o Leandro, ex-Grêmio, Paysandu, Santos, Palmeiras, está lá. Só não, até era para ter ido ao evento, não foi o Sidney, que foi da base do Internacional, né? Mas esteve presente. Vai voltar a jogar? Vai voltar a jogar. Pelo menos está relacionado. Vai só participar do Gauchão. Heleno, obrigado. Seu comercial aí para quem está com dor na coluna, está com um problema, uma dor aqui, outra ali, o que faz? Vou deixar aí meu telefone, o pessoal que quiser nos procurar aí, a gente trabalha com a fisioterapia e quiropraxia esportiva hoje, né? Até, às vezes não dá tempo para falar muito, né? Até o próprio William, lateral do Cruzeiro, seleção brasileira, foi meu paciente. Eu fiz toda a reabilitação dele de joelho. Até eu ganhei um convite dele para ir no dia do jogo da seleção brasileira contra o Paraguai. Pô, foi muito legal. Mas eu deixo meu agradecimento a todo mundo, os amigos aqui, os colegas. Fazia tempo que a gente não conhecia, também a gente não vê, a gente só vê às vezes pelo programa. Deixo um abraço para vocês aí, sempre bom estar aqui falando de futebol com vocês. Volte sempre. Valeu, um abraço. Vou pegar um presente aqui que o professor Agostini me trouxe. Camisa do último clube. O último clube que o professor teve. Mostra em qual câmera aí, Távio. A minha aqui que eu falo? Pode ser a tua. Na minha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui a camiseta, mais uma que vai para minha coleção do Coriçaba, do Piauí. A última camisa da última equipe treinada pelo professor Fernando Agostini aí, ó. Número 10. Aí, ó. Camiseta do Coriçaba. Obrigado, professor. Mais uma para a briosa coleção. Volte sempre. Eu que agradeço. Um abraço para o Fernando, Vinícius, sucesso cada um na nossa área, né? Que seja um ano bom para nós e vamos acompanhar o Gauchão, que dentro de campo possa valer a pena a gente acompanhar. Um abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado. Léo, abraço, até a próxima. Valeu, então, deixar um abraço aqui para o Santos Povo, Projeto Meninos da Vila, do Laio, que está construindo um CT lá na Lomba do Pinheiro. E sigam o @RD Tricolor. Muito bem. Com isso encerramos o nosso Dois Toques, com aqueles recados importantes. Daqui vamos para o Barranco, né? Subindo ou descendo a Protásio. Lá as promoções do Barranquinho, né? Para você, sempre de terça a domingo. E você sabe, pode saborear em casa, com a família, com os amigos, presencialmente em casa, faça o seu pedido de teleentrega. Suvalan, né, o verdadeiro sabor da fruta. E o recado importante também da Kia São Motors, da Avenida Ipiranga 8113, né, Kia São Motors para os amantes das 4 e também para os amantes das 2 rodas com o Jefferson Fisternal. E o Zafari, né, economizar e comprar bem. Zafari prestes a completar 90 anos, que tem aqui, né, no Shopping Total, o Zafari. Dito isso, vamos embora, segunda-feira tem mais, bom final de semana, cuide-se bem, segunda-feira está de volta o Cadu aqui no Dois Toques. Tchau! Dois Toques, oferecimento Kia Sun Motors,
Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.